Boa noite, Orlando. Tudo bem? Boa noite, pastor. Tudo tranquilo? Firme e forte aí? Firme e forte. Que bênção! Glória a Deus. Maravilha. E a nossa live de hoje ela vai falar sobre algo maravilhoso que é ter uma família saudável. Será Sim, que isso é possível, Orlando? sim, com certeza. A gente só não pode confundir com família perfeita. Exatamente. Eu até gostaria de falar alguma coisa antes de eu começar a te perguntar, né? Alguma coisa sobre este assunto. Família saudável, né? Como você mesmo falou, não é uma família perfeita. Nós Isso aí. não somos perfeitos, né? Então já começa por nós, pais, né? A imperfeição. E muitas vezes a gente quer que os nossos filhos sejam perfeitos, não é verdade? Mas né, nós precisamos realmente entender esse assunto. E ter uma família saudável, o que, que realmente quer dizer, né? O que que essa palavra, o que que essa expressão saudável nos mostra, né? Ela nos mostra que a gente tem saúde, que a gente, né, que o nosso corpo físico, se nós trouxermos agora para a nossa saúde física, né, ou saúde emocional, né, uma pessoa saudável emocionalmente ou saudável fisicamente, não quer dizer que ela não tem problemas, não quer dizer que de repente ela não adoece. Quer dizer que o corpo dela, né? Quer dizer que a mente dela, falando de emoção, vai lutar contra, né, aquele mal e vai eliminar aquele mal, né? Então, quando uma pessoa que tem um físico saudável, né, ela leva um tombo, por exemplo, se machuca, né? Então vai ficar machucada, né? Ela vai se machucar, ela não vai deixar de se machucar. Mas, né, o corpo dela ali vai, por ser saudável, logo vai sarar aquela ferida, na verdade, vai cicatrizar e depois de um tempo, né, vai poder bater naquela cicatriz ali e não vai doer mais. Então, família saudável, né, também vão acontecer os conflitos, também vão acontecer os problemas, né, mas logo é sarado, não é jogado para debaixo do tapete, mas é sarado. Não é verdade, Orlando? Com certeza, pastor. E essa questão que o senhor falou também agora há pouco do relacionamento com os filhos, dos pais poderem pedir perdão para os filhos, isso mostra justamente o quão saudável é um relacionamento familiar, quando se chega a esse ponto. Porque quando os pais eles ficam em um patamar muito distante, onde eles ficam procurando essa perfeição, né? Que é um pai que não erra, que é um pai que não pede perdão, que é um pai que para os filhos ele é sempre infalível, né? Isso é que não demonstra justamente ser saudável. Então nós Exatamente. temos que, quando errarmos, chegar para os nossos filhos e dizer: filho, eu errei, eu quero pedir perdão porque eu errei nesse ponto bem aqui com você, e bem aí também vai mostrar um relacionamento justamente saudável na família. Exatamente. E nós, como ministros, como líderes, né, desses cursos abençoados aí de família, de paternidade, a gente Sim. tem percebido que as famílias saudáveis, elas têm uma identidade familiar forte, né? Como construir essa identidade familiar, Orlando? O que que você pode contar para nós a respeito disso? A construção dessa identidade familiar, pastor, ela não é fácil, ela leva tempo. E o interessante é que essa busca, né, pelo menos no meu entendimento, ela justamente parta do líder da família, do cabeça da família, né? E eu gostaria, né, se o senhor me permite, de citar dois livros que, Com que eu li certeza. e que me ajudaram muito, né? E eu até pedi para o pastor Dinarte, eu não olhei se ele já entrou aí, pedi se eu tinha liberdade para citar esses livros, porque são da UDF, né?
mas eu creio que ele vai me dar essa liberdade. Então, é um livro que ele ampliando a sua capacidade de educar filhos, né? Que eu vou já citar uma passagem dele que ele fala justamente sobre essa construção da identidade. E o outro é esse aqui, ó. Seja um melhor pai. Então, esses dois livros, quando eu li esses dois livros aqui, eles me ajudaram. Ó, liberdade concedida aqui, o chefe tá digitando aqui, liberdade concedida. Então, esses dois livros, eles me ajudaram muito. Por quê? Porque quando nós, pais, nós estamos nesse processo de educação de filhos, de estarmos caminhando com os nossos filhos, às vezes nós temos um entendimento de que os nossos filhos eles têm que estar fixos só naquilo que nós falamos. Mas esse livro aqui, ó, o Ampliando a Sua Capacidade de Educar Filhos, ele tem uma parte aqui no texto onde ele fala sobre as horas que os pais têm com os filhos e as horas que a igreja tem com os filhos. E o que é bem interessante é que nós, pais, eu me incluo também nisso, a gente quer que a igreja resolva todo o problema nessa construção dos nossos filhos, sendo que a igreja, aqui na pesquisa que cita no livro aqui, ele fala de 40 horas com os nossos filhos, isso ano. Porque se você for dividir, principalmente as crianças menores, nem todo domingo elas vão, às vezes adoecem, às vezes tem um período de férias, então ele fez uma média de 40 horas. E sabe quanto tempo que os pais têm anual com esses filhos? Deixa eu ver aqui na parte aqui do texto, onde ele diz que eu marquei. São cerca de 3.000 horas a cada ano. Ou seja, então, quem tem essa capacidade cronológica de estar mais tempo justamente com esses filhos fazendo isso, essa construção dessa família saudável. E não falo só com o filho, com o relacionamento marido e esposa também. Quem tem mais esse tempo de fazer essa construção? Porque essa construção do marido com a esposa é justamente que vai refletir na educação dos filhos. É isso que nós temos aprendido. Exatamente. A primeira coisa, né? A gente aprende que um relacionamento depende do outro, né? E quando se fala de relacionamento familiar, o relacionamento marido-esposa, ele vem em primeiro lugar, né? Deus fez tudo, né, uma coisa dependente da outra, né? Não no significado, não no sentido ruim da palavra dependente, mas, né, até depois eu quero usar uma palavrinha aqui que a gente conhece bem, que é a interdependência, na verdade, que não é aquela dependência ruim, aquela codependência, né? Mas é uma interdependência, algo bom. Mas Deus, né, o que ele criou no segundo dia, né, dependia do que ele tinha criado no primeiro. O que ele criou no terceiro dependia do que ele tinha criado no segundo e no primeiro, né? Então, assim, olhando pelo ângulo de Deus, né, o nosso relacionamento pai-filho, mãe-filho, né, depende do nosso relacionamento marido-esposa. Né? Segundo Deus, né, e aqui nós estamos falando biblicamente, nós estamos aqui olhando pelo ângulo divino, pelo ângulo da palavra, né? Então, segundo Deus, eu não tenho como ser um bom pai. A minha esposa não tem como ser uma boa mãe, né? Se eu não for um bom marido, se ela não for uma boa esposa. Então, eu creio que a identidade familiar, né, ela começa a ser construída realmente aí, né, no relacionamento do casal. Não é isso? Sim, e essa é a pergunta que a gente sempre faz, e eu gostaria de fazer essa pergunta para as pessoas que estão nos assistindo, que talvez não tenham ainda escutado essa pergunta, que normalmente a gente está fazendo essa pergunta. Qual a melhor coisa que você, pai ou você, mãe, pode fazer para o seu filho? Pense aí um pouquinho. Qual a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho? Se alguém quiser responder aí, né, Orlando? Pode digitar aí, fica à vontade aí. Digitar aí. Então, pastor, quando a gente fala justamente o relacionamento, né, dos filhos, estamos justamente ligados a tudo que acontece, né? Então já responderam aí, pastor. Tá passando umas respostas aí, ó. Né? Tá Dar bons exemplos. A outra falou boa noite. Ah, não, boa noite.
E dar bons exemplos, e teve uma outra que passou aí, uma outra resposta que passou. Vamos ver se a gente consegue voltar ali. Hum, respeito e compreensão. Certo. Será que tem E aí? mais algumas sugestões aí, não? Eu creio que não. Mas o senhor quer dar essa notícia aí? O senhor que já é avô. Aham. Estava vendo a sua live ontem Não, eu com o posso Mi. responder, Orlando, mas é com respeito à esposa, do marido com a esposa, né? Mas eu vou deixar Sim. você nessa resposta aí. A melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos é justamente amar o nosso cônjuge. O Exatamente. marido, a esposa e a esposa amar o marido. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Quando nós fazemos isso, os nossos filhos eles vão se sentir seguros. Eles vão se sentir num lar seguro. Uma coisa que a gente costuma conversar também, pastor, que é o seguinte: os nossos filhos eles estão vivendo num ambiente já onde eles percebem que os coleguinhas deles já moram só com o pai ou só com a mãe, né? Porque às vezes o coleguinha chega na escola e diz assim, todo animado: legal, esse final de semana eu vou passar com meu pai. Aí a criança que mora num lar junto com o pai e a mãe, ele chega e se pergunta bem assim: mas tu não mora com teu pai, não? Tu não vai? Eu passo o final de semana sempre com meu pai. Aí a outro coleguinha vai explicar: não, meu pai não mora junto. Aí, ou seja, aquilo ali já começa a criar um conflito na cabeça da criança. Aí quando Uhum. ele olha a casa dele, que ele não vê o pai e a mãe dele em um lar harmonioso, ele já começa a ficar com aquilo, pensando: será que papai vai sair de casa igual o pai daquele meu coleguinha já não está em casa? Então, a família saudável, os relacionamentos saudáveis, eles começam daí. A construção desse relacionamento saudável ele começa daí. E não é fácil, como a gente falou no início, mas tudo é questão de prioridade. O que, que a gente vai priorizar para a nossa família? Nós precisamos, enquanto pais, abrir mão de muita coisa para justamente estar elevando e estar construindo e estar trazendo essa família para esse relacionamento saudável. É importante o que você falou, né, de escolher, né, de você priorizar a família e você deixar de lado não só coisas ruins é óbvio que a gente tem que deixar de lado, que a gente tem que eliminar, né? Mas é deixar coisas boas também, né? Coisas que é bacana fazer, né? Por exemplo, você falando aí, eu me recordei da família Young, né? Que é uma família americana que são os sucessores, né, do Gary e da Anne-Marie. Nós já tivemos o privilégio de estarmos com eles, né, Orlando? Sim. E ele, uma palavra que ele deu aqui na nossa igreja, Centro Familiar de Adoração aqui em Curitiba, ele falou que eles têm 7 filhos, né? E eles, para muitos de nós, é inconcebível até essa ideia. Meu Deus, quantos filhos, né? Mas eles têm 7 filhos, eles já viajaram para cá diversas vezes com os 7 filhos, né? Você imagine só a dificuldade para você ficar no hotel com 7 filhos, A né? logística. Vai A precisar de, logística. no mínimo, 3 apartamentos, né? E em todos os compromissos que eu vi, pelo menos, mas eu creio que em todos, eles não chegaram atrasados de uma vez, né? E ele contou naquela palavra que ele deu aqui na nossa igreja, que eles priorizam o jantar, né? Eles priorizam uma refeição do dia. E eles foram vendo que as coisas boas foram se acumulando, né? Como uma natação, como um curso de línguas, como, sabe, coisas desse tipo, né? Mas eles tiveram que eliminar coisas até boas, né? Para que priorizassem ali o momento, né, da, da refeição, o momento do jantar, para que todos estivessem juntos, né, para que todos estivessem trabalhando de alguma forma, construindo a identidade familiar, né, dessa família. É isso mesmo. É isso mesmo, pastor. E, pastor, ainda seguindo nessa mesma linha da construção, eu queria só fazer menção novamente a esse livro aqui, que daquela vez eu citei aquele outro. E nesse livro aqui, ele fala sobre o trabalho mais importante que um homem terá na sua vida.
E quando eu li esse livro, eu entendi justamente a questão da prioridade. Porque nós que trabalhamos, quando nós entramos de férias, ou quando por algum motivo nós não vamos ao nosso trabalho, a empresa que nós trabalhamos, ela não deixa de funcionar, porque um funcionário faltou. Claro que talvez aquele trabalho lá vai ficar um pouco mais lento, ou talvez vai ficar deficitário daquele setor, mas não para. Mas quando eu li esse livro, né, eu entendi que justamente o trabalho mais importante do mundo é ser pai. Porque se você faltar, se nós faltarmos, nós enquanto pais, faltarmos na vida do nosso filho, não vai ter ninguém para substituir. Aí se alguém disser bem assim, não, mas se no caso você falecer, a sua esposa ela vai casar de novo e vai ter um outro esposo, mas ele não vai ser o pai dos meus filhos. Exatamente. Precisamos, né, aproveitar a primeira oportunidade. Né? Não deve existir um plano B. Né? Sim. Isso também não significa, né, Orlando, e eu quero deixar bem claro aqui, né, que talvez alguém, né, que esteja nos assistindo, né, ele ou ela, né, vai pensar assim, poxa, então eu já me separei, ou o meu cônjuge faleceu, e agora? Como é que faz? Né? Então, aí sim, aí você vai entrar no plano B, porque, né, Jesus, a gente tendo Jesus, a gente tem tudo, não é verdade? A gente consegue, né, pelo menos remediar tudo. Né? Eu costumo dizer assim que nós precisamos ter um objetivo. Né? E Deus tem um propósito individual para cada um de nós. Ele tem um propósito coletivo, mas ele também tem um individual. Né? E quando a gente pega esse GPS dele, ele é o GPS, ele é o que nos mostra o caminho, né? E ele é que diz qual o caminho que a gente deve seguir. Se a gente acaba, né, desviando desse caminho, ele nunca vai dizer para nós, fim de linha, acabou, não tem mais jeito. Ele vai fazer parecido como o GPS que a gente conhece faz. Ele vai dizer assim, recalculando rota. Nova rota. Entende? Então, a gente precisa compreender, né, que o GPS, quando a gente erra o caminho, ele diz recalculando rota, ele vai fazer um caminho que nem sempre vai ser o melhor. Claro que eu estou aqui supondo, né, que o nosso GPS, que ele seja o GPS perfeito, como o Senhor, como o nosso Deus, como a palavra dele é para nós. Então, assim, mas quando a gente erra o caminho, o GPS, ele pode nos mandar para o caminho mais longe, por estradas de terra, por estradas de buraco, por, né, um caminho mais longo, mas, né, o objetivo continua o mesmo. Então, para você que está nos assistindo, se você, né, é casado, mora com o seu cônjuge e tal, né, amém, é certo da primeira vez. Né? Não pense, né, que para você Deus não está olhando e que o casamento para você foi algo terrível e que é melhor você separar. Não, não é melhor. A vontade de Deus, né, é que você permaneça casado. A palavra dele é bem explícita nisso, quando ele fala, né? E tem algumas citações dessa na Bíblia, inclusive o próprio Jesus falou, não separe o homem, o que Deus uniu. Né? Então, se Deus permitiu que você casasse com essa pessoa, né, então agora é da vontade diretiva dele que você permaneça casado. Né? Porque se separar, vai ser muito pior. Porém, se você é separado, se você é mãe solteira, viúva, não importa. Né? Talvez o caminho seja um pouco mais difícil, vai recalcular a rota. Né? Essa não é a nossa vontade, mas é uma saída. Há esperança, não é verdade, Orlando? É bom que a gente deixe isso bem claro, né? É a graça do Senhor alcançando essas pessoas, né? Exatamente. Acho que alguém perguntou aí o livro, né? Esse livro aqui, ó, Seja um Melhor Pai, 10 ferramentas que todo pai precisa. O autor é o Gregory Slayton. Vocês encontram tanto esse livro quanto o Ampliando Sua Capacidade de Educar Filhos
que é da Red Joyner e Carrie Nieuwhof. Todos os dois livros vocês encontram no site da Universidade da Família, tá? udf.org.br, né? Isso mesmo. Isso, udf.org.br. Todos os dois livros vocês encontram no site da Universidade da Família. Então é isso mesmo, pastor. É a graça alcançando essas pessoas que já estão em outro plano, né? Exatamente. E é importante, se a pessoa é separada, né, e de repente o filho, né, ele vai visitar o pai ou vai visitar a mãe, né, final de semana e tal, né, a gente vê muitos casos, né, da mãe estar jogando o filho contra o pai, ou o pai jogando o filho contra a mãe, né, é uma guerra, o filho fica dividido, o filho ama um, o filho ama o outro, né, e depois, quando ele crescer, né, e conheço exemplos, né, de que a mãe queria destruir, né, o caráter do pai, queria destruir, né, nos filhos, né, a visão que os filhos tinham do pai, mas só que ela não estava falando a verdade, né, e quando esses filhos cresceram, né, eles perceberam que era verdade e de nada adiantou. Aliás, ficou até ruim para ela, né? Então, se você já está nesse segundo plano, né, então você precisa, né, dizer que você errou, você deve pedir perdão. Talvez o teu cônjuge também tenha errado, né? Mas faça a sua parte, peça perdão, né? Diga que a outra pessoa lá, né, é o pai dela, que é a mãe dela, né, e que ela precisa amar, ela precisa respeitar, ela precisa honrar, né? A gente precisa fazer a diferença. E tem alguns segredinhos, né, Orlando, que eu gostaria até de colocar aqui, antes de eu te fazer a próxima pergunta, porque tem algumas marcas, né? As famílias saudáveis, elas têm algumas marcas, né? E Sim. eu gostaria, com a devida autorização das pessoas que estão fazendo o curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente, no curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente, a gente coloca isso daqui como uma lição de casa, né? Mas no curso Educação de Filhos também, Educação de Filhos à Maneira de Deus. E eu não vou nem mostrar o meu aqui, porque o meu é muito feio, né? Mas nós também temos um. Mas nesse último não, agora, nesse atual curso, Alcançando o Coração do Seu Adolescente, olha a lição que a gente deu para os pais fazerem em casa. Um brasão, né? Eu queria mostrar o brasão da família Cantu. Não sei se vai dar para vocês verem aí, né? Olha aí, o brasão. Cantu tá na vertical, né? É uma família Sim. companheira, uma família até, como é que é? Até afetuosa, nobre, triunfante e unida. Né? Quem que colocou isso aqui como objetivo da família? Foi só o pai? Foi só a mãe? Não. Foi o casal e o filho ou os filhos juntos. Né? Eu queria mostrar mais duas aqui. Né? Da família Silveira, consegue ler aí? Olha só. Superação, tá muito, porque tá espelhado. Está espelhado, está ruim, né? Inteligente, é, inteligente, linda, vitoriosa, ética e tá um pouco embaçado também. Íntegra, Íntegra, radical e amorosa. E radical aqui principalmente no sentido de voltar à origem. Se você sim, olhar a sim, definição de radical, né, vai dizer que são as coisas referentes à origem. Então, eles sim, querem voltar à origem. Né? E olha sim, só essa lâmpada aqui, uma cruz, lâmpada, né, porque eles vão ser luz do mundo, né? A cruz de Cristo. E mais uma aqui também, essa é bem grande, ó. Olha só, vou mostrar de longe aqui, sim. né? Olha só aí. É a Que família legal, que da bem. Costa. Aham, Então, olha só, né? Essa da Costa aqui é uma família determinada, uma família alegre,
uma família cristã, uma família obediente, uma família de superação, uma família trabalhadora e uma família agradecida, né? Então, as Nossa, marcas, né, da família saudável, aqui a gente pode... Quantas qualidades nós temos aqui, né? Que a família, os sim, filhos participaram da construção disso dali. Então, todos têm o mesmo objetivo, né? E eles vão, né, lutar para chegar nesse objetivo, para ser tudo isso daqui. Inclusive, a Ilma, né, a esposa desse casal aqui, ela me disse agora há pouco, sabe qual o objetivo que eles querem fazer com isso aqui? Além de colocar, né, fazer um quadro e colocar na parede da casa, eles querem fazer um quebra-cabeça de 1.000 peças para eles montarem. legal, Não é maravilhoso? Então, para maravilhoso. você que está nos ouvindo aí, né, pega o sobrenome da sua família, né, e constrói junto com os filhos. Deixar eles Sim. participarem também, deixar eles decidirem alguma coisa, não é verdade, Orlando? Com certeza. Essa parte dos filhos participarem, justamente nessa construção da família saudável, dentro do curso Educação de Filhos, na última lição ele fala justamente sobre isso. Ele cita algumas dessas cerejinhas, digamos assim, como o senhor citou aí. Ele fala sobre a leitura após o jantar, ele fala sobre deixar que os seus filhos planejem uma noite em família. Mas é interessante que quando a gente estava uma vez liderando uma turma, a gente disse bem assim, ó, deixe o filho liderar, agora estejam preparados. Porque se o filho disser bem assim, que quer ir num lugar super legal, aí você também não vai jogar um balde de água fria e dizer, não, filho, a gente nesse lugar a gente não vai, não. Você se prepara, porque, e olha, e o que é interessante é que muito dificilmente eles vão querer ir nesses locais mirabolantes. Eles vão querer aquele momento justamente junto com a família, é algo bem simples. Normalmente é Exatamente, isso que eles pedem. exatamente. Eles querem ficar reunidos. E é algo tão maravilhoso que eles ficam, né, desejosos demais por esse Sim, dia, por essa noite. Sabe, Orlando, eu quero aqui falar mais alguma coisa a respeito disso, né? E como amém. testemunho, a gente foi além da noite da família. Sim, A gente começou a fazer as férias da família, né? E talvez, né, a maioria aqui já deve ter visto todo dia, lá pelas 8 horas da noite, hoje também vai ter, eu posto uma foto, um versículo aqui no Instagram e lá no Facebook, né, no meu perfil. Essas fotos, elas têm pouco tempo, têm muito tempo, mas são todas fotos que a gente, das nossas férias em família. Eu escolho uma foto ali e tal, e coloco um versículo e divulgo, né? Então nós temos sabe, nós temos muitas, milhares, milhares, talvez dezenas de milhares de fotos, né? E então está servindo agora também para que eu, né, proclame aí, para que eu divulgue, né, sim, sim. a palavra do Senhor, né? Então é algo maravilhoso, né? E foi muito bom. Eu digo foi porque, né? Porque hoje os nossos filhos são casados, né? Sim. Então hoje é possível a gente fazer ainda, mas se tornou um pouco mais difícil, né? Nós já fizemos algumas aqui para perto, né? E para longe, aí na tua casa, a gente foi, né? A gente pegou um primo e uma prima aí, né? Como da família e tal, e fomos aí E foi visitar o maravilhoso. Maranhão, o Ceará, né? E então, assim, algo que a gente aprendeu, né? Começando aos pouquinhos, né? É algo prazeroso demais. E aí se torna mais fácil, se torna como que eu posso dizer, se torna divertida a construção dessa Sim, identidade familiar, né? sim. Então, então a gente falou, né, sobre a questão de deixar os filhos planejarem, né, planejar esse momento em família. E outra coisa que nós sempre fazemos, né,
quando nós estamos reunidos com essas turmas, com os cursos, a gente pergunta para os pais, vem cá, vocês já falaram para os filhos de vocês a história de vocês? Como vocês se conheceram? Já mostraram para os filhos de vocês o álbum de casamento de vocês? Contaram um pouco da história de vocês no início? E alguns casais realmente nunca contaram, nunca pararam para pensar sobre isso. Eu disse, pois vão, contem. E na próxima aula, compartilhe aqui como foi essa experiência. Então, a gente vê como os filhos, eles param, eles se interessam por esse momento para a gente contar a história para eles de como a gente se conheceu, como foi. E eles ficam bem atentos aos detalhes. Eles querem saber de tudo e como isso. A Lara tem uma foto nossa de casamento, que está eu, Camila, e as daminhas, né? E um pajem, filho de um amigo nosso. E uma vez ela, já com entendimento, ela chegou e perguntou onde é que ela estava. Se a gente estava casando e ela não estava lá na foto. Né? Porque ela viu hoje as primas delas todas já grandes, né? Ela conhece, e eu estava onde? Então ela vê, ela está participando daquele momento ali, vendo o álbum, de vez em quando a gente para ver. Exatamente. E agora, nesse tempo, né, que os filhos não têm aula, estão em casa direto, né? Então, olha que preciosidade, que oportunidade, né? Aproveitar esse tempo agora, né? Para ter esse tempo de qualidade com os filhos, né? Para que você se abra, para que você não seja o perfeito, que você nunca errou. Claro, de repente você cometeu algum erro lá na tua adolescência, né? Em algum momento da tua vida, você não precisa, de repente, entrar em detalhes, né? Mas você dizer, olha, filha, eu já passei por isso que você está fazendo, por isso que você está passando, né? Eu já cometi erros também, né? E, sabe, você estar ali, né? Como alguém realmente que está ali para dar todo o apoio, né? Então, essa identidade familiar, né? Forte, né? Ela é necessária para ir contra os intrusos, né? Contra os valores, né? Que vêm atrapalhar, né? Os nossos relacionamentos. E os nossos filhos, eles vão buscar lá no mercado, eu já falei semana passada. Aliás, nós vamos buscar no mercado o que está faltando em casa. Os nossos filhos vão buscar lá nos amigos o que está faltando em casa, que às vezes é carinho, né? Compreensão, sabe? É você ouvir o que o teu filho tem para te falar, né? Sem aquela já está ali pronto para, sabe? Não, eu vou, né? Eu já tenho aqui a resposta pronta, eu já vou dizer para ele que ele está errado, que ele tem que fazer diferente, né? Não, não. Você precisa ouvir. O que o seu filho precisa, né, é que você o ouça. Não é verdade? Sim. E muitos pais também começam errado, né, Orlando? Eles começam pela amizade. Ah, eu tenho que ser amigo do meu filho. E eu quero dizer aqui, essa amizade aqui, né? Claro que a gente tem que ser amigo dos filhos, mas que a gente entenda isso que a gente está falando aqui, que é a amizade tipo de dois amigos. Se o meu amigo vem, né, e me convida para ir a determinado lugar, se eu disser não para ele, eu não vou estar desrespeitando. Né? Agora, se disser não para o pai, vai estar desrespeitando. Então, é esse nível de amizade que não pode haver no início. A amizade é o alvo, né, e não o início de tudo. Não é verdade? Sim. Sim. Que é justamente... Eu queria fazer uma outra pergunta depois que você fizer o teu comentário. Tá, ok. Porque eu ia justamente falar são essas fases, né? As fases que é a... Deixa eu só pegar a minha cola aqui. Que é a disciplina, que é a primeira fase, depois o treinamento, depois a instrução, e aí sim é o momento onde acontece a amizade, né? A amizade entre os pais. Exatamente. E essa é justamente a última fase. Costumo falar, né, que quando até, eu não lembro se até se fala exatamente isso ali na apostila ou não, mas falando de treinamento, quando, né, uma partida de futebol, quando um time de futebol está em treinamento, né, que é uma das fases dos nossos filhos, né, o treinador ele pode
parar o treinamento, chamar a equipe, né? E instruir, ó, vocês estão fazendo errado, você está jogando na posição errada, você tem que, né, correr mais, né, e dar as instruções, né? Agora, depois, quando eles já na época da instrução, aí eles já estão no jogo, é como se o time estivesse no jogo. Aí o pai, né, a mãe só pode de fora, né, assim como o treinador, dar alguns pitacos, ei, joga mais para frente aí, ó. Você está muito para trás, você tem que correr de volta na defesa, né? Mas já não pode mais parar o jogo. E sabe o que é importante aqui, Orlando, que é legal? É que quando o time perde, quem que é o culpado? Quem que é Sempre. mandado embora? O técnico, sempre. É sempre, né? Então a culpa recai sempre sobre nós, os técnicos, né? Os pais, não é verdade? E, Mas eu e, gostaria. e lembrar, Pode falar. só Pode rapidinho, falar. sobre me lembrar que é justamente que quando uma criança estava em algum local e que faz algo que é desagradável, as pessoas às vezes perguntam, né? Cara, esse menino não tem pai, esse menino não tem mãe? Que menino mal educado? Então isso tudo se remete a quem? A quem era para estar fazendo justamente o papel de educá-lo, né? Exatamente, ao técnico, né? Realmente, né? Uhum. Deixa eu te fazer uma segunda pergunta, né? Oficial, pelo menos. E a comunidade, e o poder da comunidade, isso influencia? Né? Que Sim, valor que tem o poder da comunidade na construção da identidade familiar? certo. Eu gostaria de trazer os nossos participantes aqui que estão conosco aqui, né? Alguém, acho que a Manuela falou que quando viaja faz sobre o Dia do Filho, né? Tá, a Conceição, Augusto também, a Nádia, Estela, que são irmãos aqui da nossa igreja aqui, estão aqui conosco também na live. Eu gostaria de remetê-los porque creio que todos nós estamos aqui da mesma geração. Então, na nossa geração, esse poder da comunidade que nós vamos falar agora aqui, ele era fortíssimo. E o pastor Dinarte, sempre nas falas dele, ele costuma dizer que a comunidade era um cuidava do outro, né? O menino ia passando ali, estava indo para outro lugar. E, menino, tu está indo para onde? Vou dizer para o teu pai. Essa pessoa era um vizinho que tinha uma autoridade. Essa pessoa, ela cuidava. Então, todos nós que estamos aqui, que já temos mais de 30 anos, né? A gente viveu isso. Uhum. Para não avançar um pouco mais, né, pastor? Para não Fica por avançar um aí pouco mesmo, mais né? na idade, mais de 30 anos. Então, a gente viveu isso, onde os nossos vizinhos, eles falavam, e quando chegava, dizia para o nosso pai, olha, chegava lá para o meu pai, o seu Orlando, e dizia, seu Orlando, eu olhei o Júnior ali, ó, lá na outra rua, lá na praça, aquela palavra ali era poderosíssima. Então, se ele chegasse para mim, um amigo do meu pai dissesse bem assim, ah, vai para casa, eu tinha que ir, porque se ele chegasse primeiro do que eu e falasse para o meu pai, que me olhou lá na praça, meu amigo, era certo. Pode ter certeza que a disciplina ali, a correção era certa. Por quê? Porque saiu do raio de ação, desobedeceu uma autoridade instituída, né? Instituída não legalmente, mas instituída por quê? Porque era uma pessoa mais velha que mandou eu voltar por ser um vizinho, por ser um amigo da comunidade. Mas hoje, se alguém fala alguma coisa, o meninozinho mesmo, é a primeira coisa que ele diz, tu não é meu pai. Né? Então, ou Exatamente. seja, criança, esse poder da comunidade, eu não vou dizer que ele já se perdeu, porque ele ainda não se perdeu, mas ele está mais fraco. E a gente vê dentro das igrejas também, quando alguém vai corrigir, né? O Walter colocou aqui, é justamente o senso de proteção. Esse senso de proteção, ele está se perdendo, mas ele ainda não se perdeu. E é tempo ainda de nós fazermos isso, de nós cuidarmos, porque quando nós corrigimos, quando nós olhamos uma criança fazendo algo errado e que a gente corrige, a gente não quer o mal dessa criança. Se a gente olhar ela fazendo mal e não fizer nada, a gente virar para o outro lado, aí sim nós não estamos fazendo esse senso de proteção da comunidade, né? Que é Exatamente. importante nós fazermos isso. Exatamente. E também tem, né, muitos pais
né, eles têm seus filhos em colégios que não são cristãos, em colégios onde a maioria, né, das pessoas, das crianças lá, não tem os mesmos valores, né? Aliás, até os professores, né? Então, como proteger eles, né? Claro que se a gente puder aqui, né, dizer para você, coloque seu filho, né, no colégio cristão, isso daí já vai diminuir bastante, né? Você já vai ter um ganho muito grande, né? Os nossos dois filhos, né, a Ana e o Evandro, eles estudaram no colégio cristão até, na época, a quarta série do primário, né? Seria hoje o quinto ano, né? A partir do sexto ano, atualizando, né, as informações aí, eles foram para o Colégio Militar de Curitiba. Então, lá, né, tem paz e tudo que é jeito, né? E como que a gente agia com eles, né? Então, a gente não permitia que eles saíssem com os colegas, né? A gente permitia, mas, né, a comunidade, outra comunidade que a gente fazia parte, e que aí eu e a Adriane fazíamos também, né, que é a igreja, né, o pessoal da igreja, da mesma congregação ali, então tem valores muito parecidos. Óbvio, né, que lá na igreja vão ter pessoas que vão ter pais também com filhos que não dá para você, né, deixar o seu filho junto. Mas aí a gente estava junto, a gente, sabe, fazia, né, a seleção de quem eles poderiam passar mais tempo juntos. Eu costumo dizer assim que o pessoal da igreja, eles saíam quase que todo sábado, a partir da adolescência, né? E com o pessoal da escola, né, uma ou duas vezes por ano, né? E a gente sempre instruía eles também a eles serem influenciadores e não influenciados, né? Sim. Ser termostato e não termômetro, né? Isso. E isso a gente teve êxito, né? Então, o poder da comunidade pode ser a escola, né? A igreja, o condomínio, né? Onde seus filhos estão vivendo. Hoje, eu diria assim, até no grupo de WhatsApp, né? Sim. Você sabe, né, onde é que seus filhos estão participando, principalmente se você já tem filho adolescente. Você sabe quais são os grupos que ele participa, né? Então, tudo isso, né, pode ser um aliado nosso, como pode ser algo para nos destruir, pode ser algo contrário, né? E as coisas, pastor, elas estão tudo bem sutis. As coisas elas vão acontecendo, como o senhor falou da internet, elas vão acontecendo justamente, vão envolvendo, né? E quando você menos imagina, talvez o seu filho já vai estar entrando em canais que não seriam permitidos, né? Em canais de YouTube ou sites, porque é tudo muito interligado, uma coisa puxando a outra, né? Então, essa proteção, ela é necessária, porque você não vai estar com seu filho o tempo todo. E o mais interessante disso tudo é quando você tem essas pessoas de confiança e que o seu filho, ele acaba procurando em determinado momento essas pessoas, que são pessoas do seu ciclo de amizade, que são essas pessoas desse ciclo de proteção, dessa comunidade. E isso é muito interessante, porque se nós nos fecharmos em uma redoma, a gente não vai abrir para que os nossos filhos se relacionem com os nossos amigos. E muito bom será se eles procurarem os filhos dos nossos amigos para se relacionar, e isso vai ser muito legal. Exatamente. E é importante, se você começa a criar isso desde a infância, né, vai ser quase que automático, digamos assim, na adolescência. Mas talvez você não fez isso na adolescência, na infância, agora na adolescência fica um pouco difícil, mas comece por você, né? Aqui em casa, nós sempre tivemos o seguinte costume, né? Senha de celular, senha de e-mail, né? Qualquer tipo de senha, né? Todos sabiam, né? Então, eu sempre exigi dos meus filhos a senha do e-mail deles, né? A senha do celular deles para desbloquear ali, né? E, de repente, alguma outra senha. Agora, eu tive que ser exemplo primeiro.
Entende? Eu dizer, ó, filho, está aqui, eu não, né, quando eu vou tomar banho, eu posso até levar o celular junto, de repente, para ouvir um louvor, mas eu não tenho que levar o celular junto, está aqui, a senha está aí. Né? E sabe o que é maravilhoso isso? Eu sei a senha deles até hoje, eles são casados. Eles sabem as nossas senhas até hoje. Né? Então, isso é maravilhoso quando você dá um exemplo. Né? Quando você passa a ser vulnerável, deixa eles, sabe, fazer a leitura que eles querem, a leitura correta de você. Você não precisa, você não se esconde mais. Né? E se você, por acaso, errar, se você gritar com eles, se você gritar com a mãe deles, se você fizer alguma coisa errada, né? Puxa vida, me perdoa, realmente eu pisei na bola. Realmente eu tenho que fazer, né, diferente. Vocês me perdoam? Sabe, então, quando a gente dá o exemplo, né, aí você consegue exigir deles. Né? Quantos pais que a gente vê aí que chega na adolescência, né, o pai já não tem mais, né, acesso a nada do filho, está tudo, às vezes até fecha até a porta do quarto, não deixa nem o pai entrar. O pai não pode ver nada. Ah, mas eles têm que ter a vida deles. Ei, peraí, não é bem assim. Vamos ser vulneráveis, sabe? Vamos ser transparentes. Né? O inimigo das nossas vidas, ele sempre trabalha no escuro, ele sempre trabalha no escondido, ele sempre quer esconder. O Senhor não. O Senhor, ele sempre, né? Ele quer a transparência. O Senhor é luz, o inimigo é trevas. Então deve começar por nós, pais. Justamente isso. Sem ter esses esconderijos, porque esses esconderijos acabam justamente criando essa curiosidade também, né, do filho. Por que papai esconde aquilo ali? Por que eu não posso ter acesso? Por que eu não posso pegar? Né? E às vezes a criança, o jovem, o adolescente acaba dando um jeito de querer descobrir esse segredo, mas quando nossa vida é um livro aberto, então não tem porquê. Não tem porquê. Eles vão ver que nós somos desse jeito e vão seguir o exemplo.